Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo. E hoje nós estamos em Ezequiel, capítulo de número 25. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Até então, nós ouvimos profecias contra Jerusalém, mas agora vai começar profecias contra as nações vizinhas. E começa com os amonitas. Amonitas eram descendentes de Ló. Essa nação então começa com um incesto, a filha de Ló que ficou grávida. E o texto está dizendo no versículo de número 7: Eis que estendi a mão contra ti e te darei por despojo às nações, eliminar-te-ei dentre os povos e te farei perecer dentre a terra. Acabarei de todo contigo e saberás que eu sou o Senhor. No versículo de número 3, esse povo estava dizendo assim: bem feito. Esse povo aí falava que servia um Deus vivo. Por que Deus agora não protege eles? Eles tinham um templo magnífico e agora o Deus desse templo, por que não faz alguma coisa? Então eles ficaram vendo Nabucodonosor entrando em Jerusalém, bem feito. O que eu aprendo? Nunca deseje o mal de ninguém. Você vê alguém enfrentando uma situação difícil, alguém passando por uma situação terrível, não bata palma, não diga bem feito. Pelo contrário, Senhor, tem misericórdia, dá livramento. Senhor, tem misericórdia da vida dessa pessoa, salva, restaura, muda a sorte dessa pessoa. Mas eles acharam que foi muito bom o que estava acontecendo. Os moabitas, que também são descendentes de Ló, filhos de incesto, no versículo 8 diz assim: Assim diz o Senhor Deus, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Esse povo aí não é nada demais, fala que serve um Deus grande, mas coisa nenhuma, é que nem os outros povos aí, não é tudo comum, não é farinha do mesmo saco. Versículo de número 11: Também executarei juízo contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Então também vão sofrer as penas. Agora a profecia contra Edom, versículo de número 14: Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor. Edomitas eram descendentes de Saul. E agora a profecia contra Filistias, que são os filisteus, que sempre deu muito trabalho para o povo israelita. Versículo de número 17: Tomarei deles grande vingança, com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Misericórdia. Eu estava anotando aqui, 7 vezes no capítulo 25, 7 vezes vem a palavra assim diz o Senhor, 7 vezes. E 3 vezes saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Senhor. E uma vez que fala assim: e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Então está muito claro nesse texto soberania de Deus. Então o juízo está vindo contra a casa de Deus, mas o ímpio também sofrerá as consequências, não ficará impune. Interessante que em 1 Pedro, no capítulo de número 4, versículo de número 17, diz assim: Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O juízo então está começando conosco. E qual será o fim daqueles que não têm temor de Deus? Creio que vai ser bem pior. Nesse texto eu aprendo algumas lições. A primeira lição é nunca achar graça, bem feito. Pelo contrário, o Senhor tem misericórdia. Vê alguém passando por luta, por dificuldade, tem misericórdia, salva, transforma a vida dessa pessoa. Nunca diga bem feito, não ache graça, não bata palma pela desgraça alheia. Segundo ponto,
Deus estava se revelando com poder aqui entre as nações vizinhas, porque as nações estavam pensando assim: esse Deus de Jerusalém aí é um Deus fraquinho, esse Deus dos israelitas, esse templo que eles fizeram aí é um Deus muito fraco. Não, Deus é soberano, e eu sempre costumo dizer que Deus está no controle. É nós que perdemos o controle, Ele sempre continua no controle. E a outra lição que eu tiro é justamente quando fala assim: e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, no final da história, Deus vai se revelar. Você fala assim: nossa, verdadeiramente é Deus agindo nessa situação. É assim como será no dia de juízo, no dia do juízo. Saberão quem é o nosso Deus, qual é o Deus que nós servimos. Ele vai se revelar. Aprendo com essa palavra aqui que o juízo vem para o povo de Deus, sim, mas também virá com muito rigor para o ímpio. Então o que nós temos que fazer? É termos muito temor e andar na presença do Senhor. Interessante quando fala aqui que os filisteus também sofrerão consequências, porque essas cidades foram todas destruídas por Nabucodonosor. Depois de 3 a 5 anos que Jerusalém foi invadida, Nabucodonosor também invadiu essas cidades e os filisteus foram riscados do mapa. Alguns ainda acham que hoje o conflito que tem lá em Jerusalém com os palestinos são os filisteus. Não são. Os filisteus foram destruídos por Nabucodonosor. Então é um outro povo que está lá. Bom, amém? Então guarde essas palavras no teu coração, compartilhe com os irmãos, com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Que Deus te abençoe.